Obrigada, senhor presidente. Penso que o que nos traz à tribuna hoje, todos nós, nosso desejo e a nossa decisão também de mostrar nossa indignação acerca do acontecido durante a abertura da Copa do Mundo, desses que são os jogos ou a competição que mais mobiliza mentes, corações no mundo inteiro. Mas antes de abordar este assunto, senhor presidente, eu quero fazer 2 registros. O primeiro registro é que encaminho a Vossa Excelência, encaminho à mesa, um voto para que seja inserido na ata, um voto de congratulações e aplausos à senhora Maria Elizabeth Guimarães Teixeira, que é a primeira mulher a assumir a presidência do Superior Tribunal Militar, o STM, e bem como que seja encaminhada a ela própria e a todos os membros do Tribunal, do Superior Tribunal Militar. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira, senhor presidente, é a primeira mulher a assumir a presidência do Tribunal Militar em 206 anos de existência deste tribunal. Doutora em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, Maria Elizabeth, 54 anos, foi indicada ao Superior Tribunal Militar no ano de 2007. No ano passado, no ano de 2013, ela foi eleita como vice-presidente da Corte para o biênio 2013 e 2005. Agora, ela substitui o seu presidente general de Exército, Raimundo Nonato de Cerqueira Filho, que se aposentou. Maria Elizabeth ressalta a importância da presença das mulheres nas Forças Armadas e afirma que o empoderamento feminino aperfeiçoa a República. Entre aspas, uma democracia sem mulheres é uma democracia incompleta, disse ela no momento da sua posse. Eu faço esse registro apresentando esse voto de aplausos, de congratulações, porque vejo no ato em que ela assumiu esse cargo de tamanha importância, relevância, em 206 anos, a primeira mulher a assumir este cargo, ou seja, a presidir o Superior Tribunal Militar, ela não apenas assume falando na democracia, falando no fortalecimento do processo democrático, na questão da defesa, da segurança nacional, mas abordando, inclusive, assuntos de gênero, ou seja, dizendo de forma textual que a democracia não se completa sem que haja o empoderamento das mulheres. Isso é muito importante, porque, no geral, o que nós assistimos em nosso país, senhor presidente, é o fato de que algumas mulheres, e que bom que hoje são apenas algumas, porque a maioria, eu incluo a própria presidente Dilma nessa maioria, nossa querida presidenta, a maioria hoje já tem clareza de que quando assume cargos de relevância, cargos de direção, cargos importantes nesse país, que é preciso que utilizem também a sua posição de destaque para incentivar, para ajudar na luta das mulheres, para que possamos construir uma sociedade mais igual. Então, encaminho, senador Suplicy, à mesa esse requerimento, solicitando a inserção na ata de voto de congratulações e aplausos a Maria Elizabeth Guimarães Teixeira. O segundo registro que eu quero fazer é que amanhã... Pois não? Permita... Pois não, senador Suplicy. Com Vossa Excelência, eu fiz questão de também assinar a iniciativa em que faz um voto de congratulações e aplausos à ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira, que agora assume a presidência do Superior Tribunal Militar, e ainda mais pela maneira como ela, de forma tão bela, assertiva, ponderou, conforme Vossa Excelência salientou, a importância da igualdade entre todas as pessoas, todos os gêneros, e, inclusive, ponderou que o Estado não pode admitir qualquer tipo de discriminação, inclusive no que diz respeito ao comportamento de qualquer pessoa, de gênero. Ela ponderou que devem, inclusive, as pessoas que, porventura, sejam homossexuais, serem tratadas com todo o respeito e igualdade
no âmbito das Forças Armadas. Mas ela, eu a conheço bem, ela, há algum tempo atrás, quando lecionava aqui nas universidades de Brasília, convidou-me para fazer palestras para os seus alunos. Então, tenho assim uma grande afinidade com a ministra Maria Elizabeth. Sinto muito não ter podido estar aqui segunda-feira na sua posse, mas eu tenho o mesmo entusiasmo e por isso assinei o seu requerimento de aplausos à doutora Maria Elizabeth Guimarães Teixeira. E tenho certeza, senador Suplicy, que todos os parlamentares que aqui estivessem, certamente todos, assinariam, porque, repito, não apenas uma mulher de muita competência, capacidade, como Vossa Excelência bem registra, mas uma mulher que nos 206 anos, a primeira assume esse cargo de tamanha relevância que é a presidência do Tribunal Superior Militar. Mas o segundo registro que faço, senhor presidente, é que amanhã, dia 19, Chico Buarque de Holanda completará 70 anos de idade. É uma outra figura que tem sido importante em nosso país, porque através de seus versos, das suas belas canções, tem cantado e tem falado muito da liberdade, tem falado muito da democracia. Inclusive, tem em mãos aqui um dos seus posts feito em seu Facebook, em seu Twitter, ou seja, nas suas mídias sociais, em que ele registra com muita ênfase, com muito entusiasmo, os avanços conquistados no Brasil nessa última década, e faz isso de forma quase poética, falando que passamos de um regime ditatorial, que era o que marcava, inclusive, grande parte da década de 80, ou quase que a totalidade, para um governo efetivamente comprometido. Analisa que, na última década, foram muitos os avanços políticos, avanços econômicos, avanços sociais no Brasil, dizendo, por exemplo, que, entre esses avanços, ele destaca que não temos mais uma coleira nos ligando aos Estados Unidos, não estamos mais sob o comando também do Fundo Monetário Internacional, que o nosso país foi elevado à sexta economia do mundo, fazendo que o PIB saltasse de 1 para mais de 2,4 trilhões em uma década, 50 milhões de brasileiros saíram da pobreza, uma nova classe média de mais de 100 milhões foi criada com emprego, renda, carteira assinada, enfim, avanços que ele considera extraordinários, senhor presidente, e dizendo que não reconhece isso, aqueles que têm talvez uma saudade de um passado classificado por ele como um passado medíocre. Então, quero aqui também encaminhar a Vossa Excelência para que inclua nos anais dessa casa as parabenizações a Chico Buarque por ser esse homem que tem um coração do tamanho do Brasil e consegue cantar a democracia, a beleza, a solidariedade que sempre deve existir entre os povos e principalmente aqui no nosso país. Então, desejar a ele sucesso, uma vida longa ainda, que continue produzindo tanta beleza, tanta arte como vem produzindo para o nosso país. Mas, senhor presidente... Mais uma vez, só quero solidarizar-me ao seu belo cumprimento ao Chico Buarque, que tão bem expressa o sentimento mais legítimo pela liberdade e pela democracia do povo brasileiro. Parabéns a Vossa Excelência. E nós assinaremos juntos também um voto de parabenizações que já está chegando aqui no plenário. O gabinete está produzindo, o senador Cristóvão Buarque também assinará, já está sendo produzido, assinaremos juntos, não é? Penso que é uma data, a imprensa já vem registrando há alguns dias e nós aqui também devemos registrar com todo entusiasmo. Mas, senhor presidente, eu quero lembrar aqui que a última sessão ocorrida nessa casa aconteceu na última quinta-feira. Véspera da abertura da Copa do Mundo, ou seja, dia 11. E eu fiz questão de vir a essa tribuna fazer um pronunciamento falando
da Copa do Mundo, porque estávamos na véspera da abertura desse grande evento. E fui brindada, senador Suplicy, com um belo à parte de Vossa Excelência, que me fez ver, inclusive, o que eu não estava vendo, falando, mas não enxergando, que falava com muito entusiasmo desse evento, mas com entusiasmo ainda maior quando me referia à minha cidade de Manaus, por ser uma das 12 sedes da Copa do Mundo. E faço questão de vir, após a abertura, o transcorrer de alguns dias de jogos, aliás, belos jogos, acabamos de assistir um jogo quase que dramático, mas um belo jogo entre a Austrália e Holanda. A Holanda que deu aquele show na sua primeira partida e que quase perde para a Austrália hoje, foram 3-2. Ou seja, um campeonato, uma competição que não apenas vem brindando os brasileiros, as brasileiras, mas o mundo inteiro com belas partidas e ousadas partidas de futebol, mas que tem se destacado pela organização, pela capacidade, como tantos oradores que me antecederam falaram a respeito disso, senhor presidente. Mas hoje eu quero dizer que nessa primeira sessão, após o início do campeonato, eu me somo a Vossa Excelência, me somo a todos os oradores que passaram por essa tribuna, repudiando o que vem acontecendo, o que aconteceu com a nossa presidenta durante o evento de abertura. Mas antes me somo àqueles que têm visto nas ruas a emoção e a empolgação do povo brasileiro com a realização deste evento aqui em nosso país. As pessoas de bem deste país não escondem, senhor presidente, não escondem, do mais simples, do mais humilde, até aquele mais graduado, mas todos em comum tendo o compromisso com o país, o compromisso com a liberdade, o compromisso com o respeito ao ser humano. Todos nós não escondemos a nossa perplexidade e indignação diante dos xingamentos que foi alvo a presidenta Dilma Rousseff no estádio do Corinthians durante o jogo de abertura da Copa do Mundo, o jogo entre Brasil e Croácia. Até mesmo, e aí muitos foram os registros nas redes sociais, muitos incontáveis, repudiando aquela atitude que não representa o pensamento, tampouco a atitude do povo brasileiro que aconteceu naquele estádio. O jogador argentino, Diego Maradona, inclusive, foi uma dessas pessoas, senhor presidente, que postou a respeito do assunto. Ele, que se encontrava no estádio no jogo de abertura, diz ter ficado indignado e classificou o fato como um absurdo, como uma vergonha, afirmando-se, inclusive, que teria ficado traumatizado com o comportamento dos maus brasileiros e que, depois disso, somente assistiria os jogos pela televisão. Some-se a isso, senhor presidente, o comportamento de parte da oposição, que, como aqui já foi dito por parlamentares que me antecederam, tentou instrumentalizar eleitoralmente este episódio. Mas o que se seguiu foi uma gigantesca manifestação de repúdio a essa agressão e uma igualmente gigantesca manifestação de solidariedade de milhões de brasileiros. Eu agora, não só como senadora da República, como representante do Estado do Amazonas, como procuradora da mulher no Senado, mas principalmente falo como mulher, como uma cidadã, como uma brasileira. E quero somar a minha voz àqueles que apresentaram sua indignação e quero repudiar também esse fato, que nenhuma pessoa, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum rico, nenhum pobre, ninguém, absolutamente ninguém deve ou merece ser tratado da forma como a presidenta Dilma foi tratada por alguns setores. E eu não ouvi o pronunciamento, senador Suplicy, de Vossa Excelência, mas Vossa Excelência se encontrava no estádio e viu, e é isso que eu tenho lido pela imprensa, que dos setores de onde vieram, não só os apupos, porque é normal, aqui mesmo, nós somos quase que diariamente alvo ou de aplausos ou de vaias. Isso é comum e até admissível. O que não é admissível é a forma vergonhosa como pessoas, como gente brasileira tratou a presidente Dilma. Isso não é possível.
gente de classe elevada, não apenas com elevado nível de educação, mas um elevado nível social. Tratar a presidente daquela forma, senhor presidente, isso é inadmissível. Eu quero dizer que, eu assisti lá de Manaus a abertura da Copa do Mundo pela televisão, eu fiquei um pouco sem entender, porque pela televisão não ficou claro exatamente o que é que havia acontecido. O som não dava para que de tão longe, ou assistindo a transmissão, pudéssemos distinguir o que estava sendo dito em relação à presidente. Mas imediatamente eu comecei a receber pela internet, pelas mídias sociais, gravações, inclusive, de quem estava no estádio postando. E a grande maioria, mas a exagerada grande maioria, protestando e indignada contra aquela forma de protesto, senhor presidente. Então, se me permite... Pois não, conceda a parte a Vossa Excelência. Quando começaram aqueles xingamentos, muitas pessoas, inclusive eu então, passamos a dizer em voz alta: olê, olê, olá, Dilma, Dilma. E então as vozes foram se confundindo e talvez por isso não se distinguiu tão bem na transmissão do que se passava lá no estádio para quem estava assistindo a televisão. Mas houve também uma reação da parte de muitos que ficamos indignados com aquelas ofensas transmitidas, dirigidas à presidente da República. Vossa Excelência tem também toda a minha solidariedade neste pronunciamento em que expressa o respeito que todos temos e devemos ter para com a nossa querida presidenta Dilma Rousseff. E qualquer um, senhor presidente, qualquer brasileiro, qualquer brasileira, repito, do mais alto nível social ao mais baixo, da mais alta posição, um trabalhador comum, nenhum de nós deva estar sujeito a esse tipo de xingamento, porque foi um xingamento de baixo calão, de baixo nível. E que bom que a televisão não tenha captado isso com tanta clareza, porque a nossa vergonha, a vergonha que nós passaríamos diante de milhões de espectadores do mundo inteiro, poderia ter sido ainda maior. Creio que todos aqueles que estavam narrando, jornalistas estrangeiros narrando o evento de abertura da Copa do Mundo, deve ter se referido a esse fato, mas creio que também, na sequência, se referiram ao fato de que aquilo não expressa a opinião do povo brasileiro e que era apenas uma pequena parcela, infelizmente, da elite brasileira, e que nem a opinião da elite brasileira eles lá estavam expressando, fazendo aquele desrespeito, aquela manifestação desrespeitosa à nossa presidenta. Acho que lamento, gostaria muito de ver daqui para frente, se possível, um a um daqueles que gritaram essas palavras contra a presidente, palavras de baixo calão, que fossem às mídias sociais também falar do seu arrependimento, pedir desculpas, que é o mínimo que poderiam fazer diante do episódio triste que protagonizaram diante aos olhos do mundo inteiro, senhor presidente. Mas em relação à Copa do Mundo, eu quero dizer, falar um pouco deste evento no Brasil, desse belo evento que vem acontecendo no Brasil, e falar também da nossa capacidade de organização, de organizar um evento de tamanha magnitude, afirmando que tudo aquilo que assistimos e estamos vivendo até agora, afirmando que os fatos por si só desmentem a fracassomania disseminada por alguns setores. E volto a falar de Manaus, senador Suplicy. Volto a falar de Manaus porque hoje, infelizmente, aqui estou e por isso não poderei comparecer ao jogo entre Croácia e Camarões, dois times que compõem o grupo A, que é o grupo que o Brasil faz parte. Não poderei ir ao jogo porque aqui estou, senador. Lamento muito, mas aproveitando que aqui estou, amanhã irei ao Estádio Nacional para assistir a partida entre Colômbia e Costa do Marfim, mas dizer do clima que a minha cidade de Manaus vive. Todos sabem que eu não nasci em Manaus, eu sou filha do sul do país, mas muito menina, fui com minha família
para o Amazonas, para a cidade de Manaus e, portanto, tenho toda uma vida construída naquela que considero a minha própria cidade. E nesse período longo, não vou declinar aqui a quantidade de anos, mas nesse longo período, senador Suplicy, eu nunca vi a nossa cidade viver tamanha efervescência. Eu já vi o Papa em Manaus, eu já vi e vivi muita coisa importante em Manaus. Agora, nunca vi uma efervescência, uma animação como nós estamos vivendo hoje. Eu fui ao jogo, fui a pé da minha casa até o estádio de futebol, que não é tão perto, mas também não é tão longe, mas também não é tão perto assim. Portanto, dei uma longa pernada e fui vendo as casas enfeitadas, fui vendo as pessoas na calçada e conversando com as pessoas. E chegando ao estádio, uma fila que andou muito rápida, né? Pude sentir esse clima. Ainda no dia da abertura, pela manhã, muito cedo, eu saí de casa. Saí de casa muito cedo e fui visitar algumas ruas, não pude visitar todas, porque muitas são as ruas que estão decoradas, eu não diria enfeitadas, decoradas, não é? Porque o amazonense, não só o amazonense de Parintins, mas de todo o estado do Amazonas, como todo caboclo pávulo, gosta de fazer sempre o mais bonito e fazer o melhor. Então, eu não creio que haja uma cidade tão decorada de Copa do Mundo como a cidade de Manaus, não é? Então, eu fui e visitei um número importante de ruas. Não visitei mais porque a hora do jogo, da abertura, se aproximava e eu tinha que correr. E ainda enfrentei, não um trânsito igual a São Paulo, que fez com que o Pelé perdesse o primeiro tempo do jogo do Brasil ontem, mas enfrentei também um engarrafamento muito grande, porque pessoas saindo do seu trabalho para ir às suas casas assistir a Copa do Mundo. Então, é um clima fantástico. E um clima fantástico abrigando e recebendo de uma forma calorosa, extremamente calorosa, todos os visitantes. Brasileiros que vão de todas as partes do Brasil e principalmente estrangeiros. Eu fiquei impressionada com a quantidade e a organização dos ingleses. Eu fui torcer para a Itália, mas eu fiquei impressionada com a organização e a quantidade de ingleses que foram a Manaus. Senador Cristóvão, algo impressionante. Eu, no estádio, quando corri, porque eu tinha amigos todos espalhados, nós estávamos todos espalhados pelas arquibancadas, eu corri durante o intervalo para encontrar um grupo de amigos, eu encontrei um grupo de seguranças da Arena Amazônia, carregando os tubos, que são os tubos tipo um corrimão, e perguntei, um daqueles que eu conheço, um grande amigo, e me dizia que estava trabalhando na segurança para a FIFA, dentro do estádio, e eu perguntei o que era aquilo. Disse, não, foram os ingleses que tiraram. Mas numa tranquilidade impressionante, senhor presidente. Então, quer dizer, houve um determinado problema que o estádio não viu, em momento nenhum o estádio não viu, e a forma carinhosa como eles se encontraram com as pessoas, como eles iam para os restaurantes, como eles iam para os bares, é algo assim emocionante, é algo emocionante de ver Manaus sendo debatida no mundo inteiro, e uma grande polêmica, gente falando mal do calor, gente falando mal da cidade, mas a grande maioria falando bem. Inclusive, a Grazi Mazzafera, atriz da Globo, que faz telenovela, que participou do BBB, também recebi pelo meu telefone uma mensagem com uma cópia do que ela postou na internet acerca da Arena Amazônia, dizendo, olha, criticaram tanto Manaus, e Manaus está dando exemplo. Eu também, de manhã cedinho, antes de ir ao estádio, eu fui comprar uma televisãozinha pequena, porque eu queria ao mesmo tempo estar na arena, mas ver e ouvir o que diziam através da transmissão. E o que eu ouvi foram muitos elogios à cidade de Manaus, foram muitos elogios à Arena da Amazônia. De fato, ficaram muitas obras para trás, sem dúvida nenhuma. Eu não estou aqui querendo pintar um mundo e uma realidade real. Muita coisa ficou para trás, mas aquilo que dizia o ministro Aldo Rebelo, meu querido amigo, aquilo que diz a presidenta e que tantos dizem, nós dizemos que isso tudo que não pôde ser concluído agora, que não pôde ser feito agora, não comprometeria a realização dos Jogos e, de fato, não vem comprometendo a realização dos Jogos. É claro que eu queria uma Manaus com um BRT pronto, é claro que eu queria uma Manaus com o VLT pronto, mas não foi possível isso por uma série de razões e que alguns insistem em carimbar esta questão nas costas da presidenta Dilma, e não é nada
nada disso. Problemas existem, sempre existiram, e o nome desses problemas não se chama Dilma Rousseff, querem carimbar por conta da proximidade das eleições, dizendo que o Brasil não tem capacidade de organizar eventos dessa magnitude como nós estamos realizando. E aqui eu quero registrar, senhor presidente, que uma pesquisa do IBOP realizada entre as 12 cidade-sede aponta que a população de Manaus, de fato, é a mais otimista em relação à Copa do Mundo no país. Ou seja, eu não falo, eu estou aqui até falando de forma empírica, mas aquilo que eu falo pelo sentimento, pelo coração, está aqui. O próprio IBOP fez uma pesquisa nas 12 cidades-sedes e mostra que Manaus é a cidade mais otimista em relação à Copa do Mundo. De acordo com o jornal O Globo, 53% dos moradores da capital amazonense se dizem totalmente a favor da realização da Copa no Brasil. A pesquisa, que foi realizada entre 30 de maio e 1º de junho, ouviu mais de 6 mil pessoas, e os manauaras estão entre os mais otimistas, senhor presidente. E é esse o clima que nós sentimos na nossa cidade. Até o jornal The New York Times destacou a alegria dos brasileiros com a competição, e o Brasil, pintado de verde e amarelo, vai desmentindo, diz o jornal, todas as previsões do caos, para a satisfação dos brasileiros que amam e se orgulham do seu país. Senhor presidente, isso é que é importante para a satisfação dos que amam e dos que se orgulham do seu país. Porque eu repito aqui o que disse há algum tempo dessa tribuna. Eu passei por Dubai juntamente com outros senadores vindo de uma missão à China, e nós paramos em Dubai por conta da conexão, senador Cristóvão. Dubai inteiro está pintado da Expo 2020, porque acaba de vencer uma disputa com São Paulo, inclusive, para sediar a maior exposição que tem no mundo, que é a Expo, que será a Expo 2020. E até a França, Paris, onde aconteceu a escolha e foi divulgada, foram juntos o prefeito de São Paulo, do Partido dos Trabalhadores, e o governador de São Paulo, do PSDB. Foram juntos, o senhor Geraldo Alckmin e o prefeito de São Paulo, para representar lá o Brasil. Infelizmente, não tivemos a vitória. E, infelizmente, porque se tivéssemos ganho, seria mais um outro ganho para o Brasil. Que, repito, qual é o país que não queria estar no lado do Brasil? Sediar Copa e sediar Olimpíadas. E creio que, do ponto de vista econômico, inclusive, em breve encerrará este evento e os números estarão postos. E a matemática é uma ciência exata, portanto, nela não cabe muitas observações subjetivas, é tudo extremamente objetivo, ou é ou não é. Os números falam por si, e tenho certeza e convicção que o balanço econômico também será extremamente positivo para o Brasil, como tem sido para todos os países que têm sediado esse evento nos últimos tempos. Críticas nós temos muito, eu inclusive, em relação à própria FIFA, todos nós temos muitas críticas, mas não dá para negar que o Brasil tem tido essa capacidade de fazer o mais belo campeonato desses últimos tempos. E olha que eu não sou daquelas mulheres que só assiste futebol na época de Copa do Mundo, não. Eu sou uma torcedora, uma admiradora desse esporte que tanto agrega, né? Tanto agrega sentimentos do nosso povo e da nossa gente. Senador Cristóvão, com muito prazer, concedo a parte a Vossa Excelência. Senadora, eu tinha pedido a palavra para falar sobre o Chico Buarque. Vamos lá, Chico Buarque. Não, mas antes, eu não posso deixar de falar um pouco sobre o assunto da Copa. Eu continuo achando que nós desperdiçamos energia demais para fazer essa Copa. Nunca fui dos que acharam que seria fracasso. E, de fato, vai ser um sucesso. Mas é um sucesso a um custo que nós não estamos medindo. E eu não penso o custo financeiro, não. Porque, embora esse seja alto, mas é pequeno diante do PIB brasileiro. Eu falei energia intelectual, a energia política. Há meses ou anos, a gente não fala de outra coisa a não ser da Copa e do futebol. Nós estamos na véspera de uma eleição presidencial e os nossos candidatos estão em casa assistindo o jogo de futebol sem dizer para que é que eles querem ser candidatos. E nós aqui, num vazio imenso,
por causa da Copa e discutindo a Copa. Eu, inclusive, agora respondendo a sua colocação. Não há conversa hoje em nenhum lugar desse país há meses que não seja a Copa. Inclusive aqueles pessimistas, os otimistas, os futebolistas, os que discutem só as táticas, os melhores jogadores. Eu continuo achando que na história do Brasil, quando se analisar o esforço que foi feito para realizar a Copa, com todo o sucesso que ela tenha, inclusive se o Brasil for campeão, vai pesar uma avaliação séria que o Brasil desperdiçou alguns meses da sua inteligência, das suas posições políticas para um evento esportivo, da grandeza da Copa, mas que nós poderíamos ou não fazer agora, como eu sempre defendi, 2022, porque é o segundo centenário da independência, ou não fazer, ou fazer de uma maneira mais austera do ponto de vista do tempo. Eu continuo achando, dando certo, como tudo indica que vai dar, eu mesmo nunca duvidei, ainda assim, nós fizemos um erro de prioridades ao fazer essa Copa aqui. Uma prova disso é o que a senhora falou aí, de repente, no meio da sua fala, de que o Pelé não conseguiu chegar a tempo de assistir o jogo. Não foi por causa da Copa, é porque o trânsito em São Paulo hoje, e em qualquer cidade grande desse país, é impossível de ser vencido. Isso é prova de um esgotamento de dois modelos que se ligam. O modelo urbano brasileiro se esgotou. Nós temos que procurar uma outra concepção para distribuir a população, a demografia brasileira, prestigiando as menores cidades, as cidades de porte médio, e o fracasso de uma indústria que se baseia na indústria automobilística. Não tem futuro a indústria automobilística privada. Ela precisa se reorientar para produzir outras coisas. Como nos Estados Unidos, na guerra, a indústria não fez um automóvel, fez tanque de guerra. Aqui, felizmente, então precisa de tanque de guerra. Pode fazer ônibus, pode fazer ambulâncias, pode fazer transportes urbanos. Mas, em vez de estar pensando nisso, nós estamos pensando que Pelé perdeu o primeiro tempo do jogo. Na verdade, todos os dias são dezenas de milhões que perdem, não é o primeiro tempo do jogo, perde ao jantar com a família, perde a chegar no hospital na hora de dar à luz, perde é não chegar em tempo de visitar uma pessoa, ou de namorar, ou atrasado para o trabalho. E nós não estamos discutindo isso. Não estamos. E, em parte, não estamos porque as energias brasileiras, e eu não falo da financeira, não. Eu falo dessa energia maravilhosa que é do cérebro e da militância política aqui dentro. Eu vou continuar pensando que, dando certo, como tudo indica, mesmo assim foi um equívoco. Nem sempre equívoco leva a fracasso. Equívoco, muitas vezes, leva a sucesso no instante, mas que se vê ao longo do tempo, numa análise mais cuidadosa, que não foi uma opção correta, embora não seja equívoco. Dito isso, eu quero falar do Chico. Enquanto a senhora falava, aí eu estava me lembrando, eu creio que a nossa pátria é a nossa geração. Nossa pátria é o nosso país, é a nossa cidade, é a nossa região, o nosso estado, mas é também a nossa geração. E se eu tenho orgulho da minha pátria, Brasil, eu tenho um profundo orgulho da minha pátria, geração, em que tem um nome como Chico Buarque, que faz 70 anos quase que na mesma época que um Sebastião Salgado, que um Caetano Veloso, e alguns outros, que de repente, não sei como a natureza fez, que se concentrasse naquele 1944, 42 a 46, aquele intervalo de tempo da geração dos setentinhas, ou quase, ou pouco depois dos setentinhas, que eu tenho orgulho de fazer também, com poucas semanas de diferença para eles, e que é uma geração que me orgulha. Eu ia registrar isso, faltava citar Vossa Excelência nessa geração também, Eu fico muito feliz de fazer parte dessa geração que deu não só o que o Caetano falou, porque aí foi com outras gerações também, não foi só essa. A mudança política do Brasil não foi essa geração, foram outras também juntas, mas que deram
essa coisa maravilhosa que é a arte brasileira feita por eles, especialmente na música. Eu fico muito feliz que a senhora tenha trazido o nome, que tenha permitido que eu assine um manifesto, uma menção de apoio, de congraçamento, de alegria pelos 70 anos desse que certamente ficará como um dos maiores brasileiros do século XX, que é o nosso Chico Buarque. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência em relação ao que se refere a Chico Buarque, assina embaixo. E Vossa Excelência também tem a felicidade de ser não só de uma geração, mas de uma geração que muito deu e continua dando ao Brasil, contribuindo. E nessa direção quero cumprimentá-lo pela forma como Vossa Excelência, não agora, mas de muito faz a crítica de forma respeitosa. Que bom que todas as críticas fossem nesse tom e nesse nível, senador. Que bom que fosse, mas a maioria delas não é assim. A maioria delas é uma mera crítica política. Uma crítica, eu já concluo, senador, uma crítica destrutiva e não construtiva. E eu aprendi desde menina que críticas são importantes e bem-vindas, mas todas devam ser construtivas. E Vossa Excelência tem essa capacidade. Então, de uma forma serena, eu ouso, mais uma vez, me colocar do outro lado, em relação à opinião de Vossa Excelência, abordando inclusive os aspectos. Eu concordo, inclusive, que até hoje se avalia muito as manifestações de junho do ano passado, fruto de quê? O despertar da Copa do Mundo, mas de quê? De um descontentamento de cidades brasileiras onde nós não somos capazes de nos mover. Seja Brasília, que é essa bela cidade planejada, não se anda. São Paulo, a maior metrópole, uma das maiores do mundo, não se anda. Manaus, lá no coração da floresta amazônica, que os estrangeiros têm chegado e têm tomado um susto, porque imaginavam que lá só era selva, mas uma cidade de 2 milhões de habitantes que também não se anda. Estou concluindo nesse tempo que Vossa Excelência me dá. A Copa trouxe a possibilidade desse debate. Em relação à prioridade ou não, futebol pelo povo sempre é visto como prioridade. Em 1986 foi a primeira vez que eu fui candidata, senador Cristóvão. Fui sem saber que seria, porque eu fui comunicada na véspera pela direção do meu partido, que me colocou candidata de um partido que estava ilegal até um ano antes, de 1985, quando nós conquistamos a legalidade. Fui candidata para ajudar a divulgar uma legenda que passou anos e anos na ilegalidade, sendo alvo dos maiores absurdos que se dizia, inclusive, que comunista comia criancinha. E naquela época nós fazíamos a campanha, não era de 3, 4 meses, não era campanha de um ano inteiro, mas na Copa nós parávamos e não adiantava discutir nada. E fazíamos, inclusive, tabelinha da Copa para distribuir, que não era proibido, era permitido. Então, Copa é o que vive o povo, independente, é óbvio, sendo no Brasil a polêmica, ela é mais longa, mas a polêmica da educação, a polêmica da saúde, a polêmica do despertar. Vossa Excelência fala do modal de transporte, precisamos sim debater. Aliás, o vice-presidente norte-americano está no Brasil, veio assistir o jogo da Copa do Mundo, esteve com a presidenta Dilma e disse que vai abrir, inclusive, além de falar de espionagem, um monte de coisa, abrir os arquivos da época da ditadura, mas tem que abrir muito mais, porque muito do modelo da nossa economia vai por conta de uma imposição norte-americana aqui, inclusive o modal rodoviário e não ferroviário, que era o que deveríamos ter. Mas, enfim, acho que a Copa traz esse debate, não só o debate, traz também a possibilidade de algumas saídas. Então, eu agradeço muito, incorporo a parte, mesmo sendo discordante do meu pensamento, mas incorporo plenamente no meu pronunciamento e dizer que aqui vem para expressar a alegria daqueles que vivem lá no meio da floresta, que não são reconhecidos, nem no Brasil, nem no mundo, e agora começam a ser vistos e, por isso, também a ser reconhecidos. E parabéns a Manaus, parabéns à nossa gente pelo belo espetáculo que está dando ao mundo inteiro, organizando muito bem a Copa do Mundo. E a Arena Amazônia lá estará, não só para shows, mas para futebol e, quem sabe, para ajudar a desenvolver o nosso futebol também, porque temos muitas indústrias, Samsung, Sony, todas fabricam lá. Todas ajudam o futebol de São Paulo. Vamos começar a ajudar também o futebol lá do nosso estado, do estado do Amazonas e toda a região norte. Obrigada, presidente.